Estamos juntos mais uma vez e a partir de hoje nós vamos entender qual é o papel da lei de Deus na vida daquele que recebeu a graça de Jesus. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica. Aqui nós temos o privilégio de abrirmos a Bíblia, de estudarmos detalhadamente o texto bíblico, de pararmos e avaliarmos quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Como nós estamos numa escola, nós temos também o nosso material didático para oferecer para você gratuitamente. Está aqui, ó. É a nossa revista A Procura da Verdade. É só você fazer contato com a gente neste momento através do nosso WhatsApp, que é o 12 982 44 44 49, e você vai receber gratuitamente na sua casa o nosso material didático, nosso guia de estudos, porque o processo de aprendizagem ele tem vários aspectos que são importantes. Você ouve, mas você também interage, você manda perguntas, comentários, e você estuda, você abre, você responde, você pesquisa, você vai ao texto bíblico. O guia de estudos que a gente tem, a nossa revista, tem um único objetivo: sistematizar os temas e levar você à Palavra de Deus. Esse é o propósito. E hoje nós vamos iniciar nosso estudo número 6. Está aqui a lei de Deus. Tem um belo texto para você analisar aí. Tem perguntas, comentários, questões para reflexões que a gente vai fazer lá no final e que são importantes para o conhecimento da palavra dentro do contexto total que nós estamos estudando nessa temporada. Eu vou hoje recordar e responder as questões para reflexão. Nosso objetivo era criar até uma interação maior, mas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou colocar o texto, as perguntas e a gente vai responder. Já, depois da nossa oração. Só quero lembrar a você também, que está ligado com a gente, que esse mês de maio é o nosso mês do aniversário dos Anjos da Esperança. Quem são os nossos anjos? São aqueles que contribuem financeiramente todos os meses para que a Novo Tempo leve a sua mensagem através da TV, através do rádio, através da web e também através das impressões dos nossos guias de estudo, que são distribuídos gratuitamente. Está aí na sua tela o telefone para você ligar em horário comercial. Não, pode ligar agora. Agora, você pode ligar agora. Até 10h30. Obrigado, meu diretor. Até 10h30 você pode ligar, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. Até 10h30 da noite você pode ligar e ser um anjo da esperança. Se você já é, seja um doador sistemático, ou seja, aquele doador regular, de doação mensal. Por que é importante? Porque aí a gente consegue fazer previsões, projetos especiais. Como agora nós temos TV aberta, Novo Tempo em Teresina. Um abraço para os amigos de Teresina, que Deus continue abençoando muito a vocês. E a gente está chegando agora aí em Teresina, capital do Piauí. Uma alegria a gente poder estar junto com você. Quero lembrar também a você que se você já é um anjo, já é um doador regular, você pode convidar um amigo para ser um anjo da esperança. Combina com ele, aí faz contato com a gente, passa o nome dele, telefone
e a forma como ele vai fazer a doação. E aí sabe o que acontece? A gente aumenta a rede, exatamente, de anjos, e a gente também oferece para você um presente especial para o seu amigo e para você, mais um DVD do Arautos do Rei 50 anos. Seja um anjo, convide seus amigos para serem anjos. Eu tenho recebido alguns áudios aqui de pessoas que têm convidado outros para serem anjos da esperança. E assim a gente vai crescendo na propagação da mensagem da palavra. Vamos, nesse momento, mais uma vez orar a Deus, suplicando orientação da palavra, orientação do Espírito para entendermos a palavra. Porque o mesmo Espírito que iluminou, inspirou o autor bíblico, vai dirigir a nossa mente quando nós abrirmos. Eu não sei se você acredita na palavra, acredita na Bíblia ou não, mas eu convido você a ter uma experiência nesse momento. Abra a Bíblia e você vai ver que há um poder sobrenatural que vai transformar o seu viver. Vamos orar nesse momento? Pai, é hora de nós entendermos o que está escrito na Tua palavra. É hora de entendermos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Espírito Santo nos ilumine agora. O mesmo Espírito que guiou o autor bíblico, que guiou o processo de composição do texto. Que esse Espírito esteja conosco. Abençoe cada um dos nossos telespectadores. Que a bênção do Senhor esteja na casa deles, sobre eles. Eles têm seus pedidos, eles têm suas realidades, eles têm seus desafios. Que o Senhor os abrace com teu amor e a tua graça. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, nesse momento, pegar sua Bíblia. Se você já tem seu guia de estudos, pega o seu guia aí, acompanha comigo e vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Quero desafiar você, se você tem perguntas, comentários, observações, como numa sala, eu não posso te ouvir, é só mandar mensagem para o WhatsApp do programa. É o 98109-1268. Está aí na sua tela. 1298109-1268. Vamos interagir, vamos juntos. Eu vou recordar hoje, o tema que a gente vai estudar é a Lei de Deus, vamos começar hoje, mas eu fiquei de dar as respostas para as questões de reflexão que estão no final de cada estudo. Só vou abrir aqui só para te mostrar rapidinho. Então, a gente concluiu o estudo número 5 e está aí, questões para reflexão. Está aqui, ó. Enquadradinho aqui, por gentileza. Aqui, Andrews, está aqui, ó. Questões para reflexão, tá? Está aí. No final de cada estudo você tem essas perguntas. Eu vou passar rapidamente na tela. Lá no guia de estudos está só a referência do texto. E aqui eu pedi para o Wallace colocar o texto para a gente refletir rapidinho na resposta. O que é pecado? A gente estudou, aprofundou. Pecado é a transgressão de uma lei, aquilo que nos separa da vontade de Deus, né? A gente aprofundou bem. Pergunta número 2, o que procede, ou melhor, o que precede a prática do pecado nos seres humanos? Aqui o texto diz, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. No texto bíblico, a cobiça, o desejo. E eu citei aqui que sempre um ato externo, ele gera dentro de um pensamento interno, tá? 3, quantos seres humanos estão sujeitos à morte como resultado da transgressão de Adão? Romanos 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos seres humanos estão sujeitos? Todos estão sujeitos. 4, como o pecado atingiu toda a criação? Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Como atingiu, ele aqui no texto bíblico gerou efeitos negativos, angústia, destruição. Assim, toda a criação, e a gente mostrou que o ser humano, a terra criada, tudo trouxe o efeito do pecado, sofreu o efeito do pecado. 5. O que explica a aparente demora de Deus em erradicar o pecado da terra? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que explica essa aparente demora? A oportunidade que o Senhor está dando para que as pessoas o aceitem e tenham um encontro com Ele. Pode o ser humano, pergunta número 6, sozinho se livrar do pecado e seus efeitos? Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então, pode o ser humano mudar sozinho os efeitos do pecado? Não. Esse é um ato que só o Senhor Jesus pode fazer. Qual a importância da vontade do homem no plano da redenção? O Espírito, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Qual a importância da vontade do homem no plano da salvação? Total importância. Porque se eu não me dispor a aceitar, eu tenho que aceitar. Eu não consigo solucionar o problema, mas eu tenho que aceitar. 8. Como a Bíblia descreve o sofrimento de Cristo em nosso favor? Total sofrimento, pegou toda a nossa angústia. Diz o texto de Isaías 53, verso 5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Como descreve o sofrimento? Um sofrimento total de tudo aquilo que a gente sente, o Senhor Jesus Cristo sentiu em nosso favor, para que a gente tivesse oportunidade. 9. Qual o propósito da manifestação de Cristo em carne? Deus amou o mundo de tal maneira, São João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o propósito? Salvar o ser humano. 10. Por que Cristo teve que se encarnar e sofrer em nosso lugar? Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, por que Cristo teve que se encarnar e sofrer em nosso lugar? Para destruir o pecado, nos dar a salvação e para destruir o inimigo. 11. Como será comemorado o triunfo de Cristo sobre a terra? Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Como será comemorado o triunfo de Cristo sobre o pecado? Através da adoração que todo ser humano, todo o universo, todos os seres criados darão para Ele. Foi rápido? Foi muito rápido, né? Mas a gente mostrou aí cada detalhe nesses últimos estudos. Aqui foi um breve resumo de questões para reflexão. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e a gente volta iniciando o nosso 6º tema, a lei de Deus. A gente volta já. Eu estava aqui pensando, a gente está de volta, sabe? Eu estava aqui pensando como foi rápido as respostas. Foram rápidas. Se você não conseguiu pegar, você vai lá no NT Play, tá? Você assiste o programa, vai devagarinho, porque o nosso objetivo aqui,
como uma sala de aula, é somente te dar a oportunidade aí das respostas rápidas, mas eu motivo você a ter o guia de estudos, tá? Você ter aí, junto com a sua Bíblia, o guia para você poder responder cada pergunta detalhadamente, tá bom? Então é só mandar uma mensagem, não custa nada, tá? É o 12982444449 e você vai receber gratuitamente na sua casa o nosso material didático, que é o nosso guia à procura da verdade. Você pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21 ou também acessar o nosso site biblia.com.br. Nosso objetivo é levarmos a mensagem da palavra para você. Agora, a gente vai na sequência e vamos começar a estudar o tema da lei de Deus. A gente precisa fazer aqui algumas reflexões importantes, porque a gente aprofundou o tema do pecado, os efeitos, a graça como solução. Mas a gente sempre que estuda a Bíblia se depara com o compromisso que vem através da lei, as várias leis que a Bíblia apresenta. Existe uma discussão muito grande, eu explorei isso na semana passada, eu vou usar a tela aqui. A graça é suficiente para me salvar ou eu preciso fazer algo? Você, se acompanhou a gente, já sabe que para me salvar, a graça é suficiente. Agora, eu vou fazer alguma coisa, tá? Se eu sou salvo pela graça, por que eu devo guardar a lei? Aqui não é porque eu devo guardar a lei. É porque eu fui salvo pela graça que eu guardo a lei. Então a gente tem dificuldades de entender isso, porque o Senhor vai plantando no nosso coração a sua lei. A gente vai tendo um novo comportamento, porque a lei não é uma obrigação para ser cumprida. A lei é o implantar de uma nova natureza dentro de nós, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus. Seria mais ou menos, eu estou indo por esse caminho, eu fazia de acordo com a minha vontade. Agora eu aceitei o Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que eu passo por um processo de conversão, ou seja, eu mudo de direção. E nesse mudar de direção, eu não sou guiado por aquilo que eu faço, eu sou guiado por aquilo que o Senhor Jesus quer para a minha vida. E Ele vai implantando isso gradativamente. Vou ilustrar de novo, eu ia nessa direção, fazendo minha vontade. Aí eu me encontro com o Senhor Jesus. Há um processo de mudança. E eu agora sou guiado pelo Senhor. Se Jesus é amor, Ele me condenará porque eu não cumpro a lei? Aqui, essa pergunta é interessante para a gente pensar, né? Em realidade, não haverá condenação para aquele que está ligado a Jesus. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Então não tem como estar em Jesus e não viver esse novo momento. Ainda devo cumprir a lei mesmo estando sob a graça? Já dei a resposta. Não é um cumprimento de obrigatoriedade, um peso que o Senhor coloca sobre mim. Então vamos explorar isso dentro do texto bíblico hoje. E eu vou começar tentando mostrar um pouquinho para você, dentro da visão bíblica, qual era o entendimento que eles tinham, aquele que era guiado nos caminhos do Senhor, da lei. Olha que interessante. Lucas capítulo 2, verso 39. Esse é o episódio em que Jesus é encontrado, ele vai com 12 anos, a festa da Páscoa em Jerusalém, que era uma festa anual, junto com seus pais. E aí seus pais voltam, era uma caravana, e de repente José e Maria procuram, cadê Jesus? E ficaram 3 dias, e depois voltam e descobrem que o Senhor está discutindo com os doutores da lei. Vamos ler um pouquinho o texto.
Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Isso após a dedicação do Senhor Jesus, tá? Como bebê. E aí Lucas, capítulo 2, verso 40, faz uma descrição de como crescia Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, o menino estava passando por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, como qualquer criança. E ele crescia em habilidade que Deus lhe dava e orientação dos seus pais. E a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, aí vai a sequência. A gente tem aqui um gap, né? Porque Jesus cresce. Mas esse é um simplificar do que acontecia com o menino judeu, com todo menino. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, Lucas 2, 41. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa, Lucas 2, 42. Considerava-se que os meninos entravam na idade adulta, tornando-se responsáveis em relação à lei, aos 12 anos, tá? É uma informação histórica. Então, aos 12 anos, ele já tem responsabilidade. Vamos lá. Aos 6 anos, o menino decorava, a partir dos 6 anos, decorava toda a Torá, os 5 primeiros livros. Aos 10 anos, todo menino passava agora a estudar e a decorar os livros históricos, poéticos, de sabedoria e dos profetas. E aos 14 anos, ele já havia decorado todo o Antigo Testamento. O contato que o menino judeu, vamos lá, pense no ambiente familiar, o contato que ele tinha com a palavra era um contato íntimo, porque a palavra era orientação e instrução para ele. A gente vai ver isso um pouquinho mais. Não era só uma obrigação de cumpra isso e deixe isso. Todo menino judeu, ao chegar aos 14 anos, ele sabia todo o Antigo Testamento. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. 2,43 de Lucas. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Esse quadro era um quadro normal para um menino discutir com os responsáveis da lei. Por quê? Porque ele crescia conhecendo. Mas o que se destaca na atitude de Jesus é que ele era diferenciado no conhecimento da palavra. Essa parte introdutória é importante para a gente. O contato com a palavra, ela não é uma obrigação de guarda da lei. Ela é um mergulhar na vontade de Deus. Isso estava dentro da cultura. Ele entendia toda a história do seu povo. Ele entendia como Deus tinha guiado. Portanto, o guardar a lei não podia ser para ele um peso. Que visão você tem da palavra? A visão que você tem da palavra é a visão que você vai ter da vontade de Deus para a sua vida. A gente vai continuar amanhã, porque entender essa vontade é ter a certeza que o Senhor me dá liberdade para viver. Você deseja isso? Entender os propósitos de Deus para a sua vida? Que a vontade dEle é o melhor para você? Eu quero orar nesse momento por isso. Pai, que a gente entenda que a Tua lei, que as instruções, que a palavra
são a sua vontade, é o melhor para a nossa vida. Que a gente abra o coração durante essa semana, porque o Senhor não coloca um peso, o Senhor mostra a lei da liberdade. Ajude-nos a entender. Eu suplico por isso. Abençoa cada um dos nossos telespectadores. Em nome e por amor de Jesus. Amém.